Abra a sua Bíblia rapidinho, que temos para falar para você rápido, mas eu tenho certeza que vai te abençoar. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Hoje eu quero falar com você sobre fraquezas. Sobre desânimo, sobre momentos difíceis. Eu quero falar para você algo que é normal. Tem pessoas que infelizmente não compreendem. Tem pessoas que estão passando por um momento de fraqueza, uma tribulação, um momento difícil, e o inimigo coloca na cabeça dela que ela não é de Deus, que ele não é de Deus, porque ele está passando por essa luta, por esse problema, que Deus não vê, que Deus não ouve. Aí o inimigo coloca tanta coisa na cabeça do cidadão, da cidadã, que ele explode, ele desanima, ele se esfria, ao ponto que chega a falar assim: eu estou sem ânimo de ir à igreja, eu estou sem ânimo de orar, eu estou sem ânimo de jejuar, eu não tenho mais alegria em buscar Deus. Por quê? Porque em algum momento, quando aquela pessoa estava congregando, estava em comunhão com Deus, ela passou por um momento difícil e o inimigo conseguiu tirar, apagar a fé dela, tirar o foco dela em Cristo Jesus. Mas por que ele conseguiu? Porque muitas pessoas pensam em imatura. Tem muitas pessoas que pensam assim: só o fato de estar passando pela luta, e essa luta está demorando a passar, ela pensa que não é de Deus. Mas entenda uma coisa: a Bíblia Sagrada não é brinquedo, não é um livro de história. Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, meu irmão, minha irmã, tudo é para nos ensinar, é para nos dar exemplo. Então olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Olha só, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 fala assim. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, olha só. Depois eu quero que você, se possível, medite no capítulo 12 todinho para você entender melhor. O versículo 7 fala assim: e para que não me exaltasse, isso é o apóstolo Paulo falando, e para que eu não me exaltasse, de excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Se você for meditar no texto todo, você vai ver que Paulo começa falando sobre o terceiro céu, que ele teve experiência em ver e conhecer o terceiro céu, etc. E o ser humano, quanto mais ele vai conquistando, quanto mais ele vai prosperando fisicamente ou espiritualmente, naturalmente é para vir um orgulho. Eu fui ao terceiro céu. O crente hoje em dia, hoje eu canto na igreja, hoje eu sou obreiro, eu sou um pastor e eu oro e muitas pessoas são curadas. Fulano de tal foi liberta no meu culto, na minha igreja. Beltrano chegou na igreja com câncer e foi curado de câncer. Pastor, muito obrigado pela oração, Deus ouviu a causa, na justiça saiu. Eu estou trabalhando agora, etc. Então, se o homem de Deus, a mulher de Deus não vigiar, naturalmente vai começar a entrar no coração, na mente do orgulho. Em que? Em pensar que a pessoa foi abençoada por conta da oração dele. Ou ao ver o homem de Deus, o crente, o cristão, pensar que está prosperando porque ele é bom. Eu estou onde eu estou porque eu sou bom. Então, naturalmente, vai entrando o orgulho. Vai entrando aquele sentimento de bem-estar. Eu sou de Deus, que eu oro e acontece. Então aqui nós vemos que Deus deu muita coisa para o apóstolo Paulo, mas para Deus, para o apóstolo Paulo não ficar orgulhoso, ele permitiu alguns problemas, ele permitiu algumas dificuldades, que aqui o apóstolo Paulo cita como os espinhos na carne. Olha que forte. E ele fala que esse espinho na carne veio para ele não se orgulhar, para ele não pensar que é alguma coisa. Aí ele fala assim, acerca do qual 3 vezes
orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Aí olha só, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que forte. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então você vê que o apóstolo Paulo, mediante aquele espírito que ninguém sabe o que é, ele começou a orar: Deus, tira esse espírito de mim. E a Bíblia fala que Deus, Jesus chegou e falou assim: não vou tirar não. Você é muito mais importante do que o que você já fez ou o que você vai fazer. Mas eu não posso permitir que o orgulho venha para dentro de você. Então você pode orar até 1000 vezes, mas eu não vou te ter segundo a carne. Então ele continuou aquele espírito. E você vê que é tão bacana que fala assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se tudo continuasse tudo bem, se não fosse aquele espírito na carne do apóstolo Paulo, ele ia ser um homem arrogante, um homem orgulhoso. E assim hoje em dia, minha gente, a ação de Deus permite os espinhos. Os espinhos representam as dificuldades, representa aquele contrato que era para se fechar e deu certo, representa um momento de enfermidade, representa um conflito familiar, representa um aperto econômico muitas vezes. Porque se tudo der certo na vida do crente, ele não vai mais orar, ele não vai mais buscar Deus. Quantas das pessoas nessa caminhada, nessa década, a gente não pega no Evangelho, chegou na igreja da miséria, na pidaíba, chegou na igreja destruída, e Deus foi lá e começou curou das drogas, dos vícios, curou fisicamente, e Deus abriu uma porta, a pessoa começou a prosperar, prosperou, e aquela prosperidade entrou no coração dele, que ele começou a pensar que era melhor que os outros irmãos na igreja. E isso foi se afastando, se afastando, se afastando. Então aquilo que era para ser bênção era maldição. Por isso que eu aprendi nessa caminhada da fé que existem pessoas que não vão prosperar, porque Deus sabe que a pessoa não tem maturidade para prosperar. Deus sabe que se a pessoa prosperar, a pessoa vai acabar perdendo a alma. Então por isso você vê que o irmão está passando por aperto, mas Deus vê aquilo, Deus não queria que aquilo acontecesse. Mas muitas vezes o irmão está passando porque Deus sabe, se Deus der aquela casa que ele está querendo, aquele carro que ele está querendo, aquilo vai virar maldição. Então os espinhos na carne, ele vem, mas ele vem para nos proteger. Tem gente que não pode passar por uma luta, tem irmão que passa por uma dificuldade no coração e já começa a blasfemar. Aí eu não dou mais para a igreja, estou dando para a igreja, eu não vi o contrato que saiu, não consegui vender aquela casa, eu não vou mais para a igreja, vamos buscar Deus, porque eu estou buscando a Deus, e o meu marido não muda, ele ainda continua nas drogas, no vício, na criminalidade. Ah, não vou mais buscar Deus não, sabe da coisa, não vou mais ver meu dízimo, porque eu tenho devolvido, mas está faltando em casa. Então, minha gente, os espinhos na carne, Deus ele só permite para pessoas que Ele quer proteger. Então, se você está tendo um espinho na carne, vai estar reclamando. Deus falou, está escrito: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É no momento de nossa fraqueza, é no momento que o espinho na carne está inflamado, que vem Cristo Jesus. Aqui é nós, aqui é você, aqui sou eu. O momento que o espinho está inflamado, a gente não trabalha desanimado, pensando besteira, mas estamos crendo no poder de Deus. Aí vem Jesus, o quê? Levanta, acaricia, dá força, dá ânimo, dá dor. Agora, se tu estiver bem, isso é uma experiência própria, você sabe disso. O momento que você mais olha, Deus, é o momento que você está passando por um problema, é o momento que o espinho está entornado. Porque quando está tudo bem, a oração diminui, a meditação na Bíblia já não tem mais. Você está compreendendo? Então, em vez de ficar reclamando desse espinho, em vez de ficar angustiado, porque tem gente que é assim: eu estou tão desanimado, estou passando por uma luta, eu estou até saindo com a igreja. Quer dizer, a pessoa deu um espinho para trazer a pessoa mais para ele, para ter mais bênção na pessoa, mas a pessoa está mandando versículo para buscar Deus. Você está entendendo?
forte. Aí olha o que Paulo fala: de boa vontade, pois me gloriarei, quer dizer, nas minhas fraquezas. Quer dizer, esse espinho para me abençoar, esse espinho é para me fazer permanecer nos pés de Jesus, eu me gloriarei. Então, eu aceito espinho, eu aceito essa transformação, eu aceito, porque Deus está cuidando. Aí ele fala: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É tão maravilhoso, Deus, quando nós estamos passando por um problema, seja qual for ele, e nós precisamos do milagre, nós precisamos do agir de Deus, e aquele agir não chega na hora que nós queremos, mas mesmo assim estamos crendo. Todo mundo olha assim: já era, não vai dar certo, não vai ser curado. Aí, aos olhos humanos, estamos fracos, e aos nossos olhos também estamos fracos, porque já oramos tanto, e o milagre não chegou. Aí, nessa hora, Cristo Jesus vem e traz o milagre. É muito glorioso o poder de Deus se manifestando na vida do seu homem. É por isso que você vê que existem muitos crentes que não têm mais experiência com Deus. Deus já não fala mais. Por quê? Porque Deus permitiu um espinho, e a pessoa não aceitou aquele espinho, entre aspas. Estou mandando você aceitar a miséria, o fracasso. Vamos ser maduros. Deus permitiu uma luta, em vez da pessoa crer que Deus estava naquela luta, não. A pessoa começou a nascer má, a pessoa começou a ter uma cara de uma parede. Aí, quando você fala, sabe uma coisa? Faz do teu jeito. A minha fala que o apóstolo falou só 3 vezes, ele entendeu. Olha que bacana, versículo 10. Por isso sinto prazer. Olha que forte, nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quer dizer, se por vezes Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, então no momento de fraqueza eu estou forte. Mas no momento que eu estou pensando, estou arrebentando, é nesse momento que eu estou fraco, eu já se dá a mão de Jesus. Então, pelo amor de Deus, minha gente, vamos crescer, vamos amadurecer na fé, vamos crer no que está escrito, vamos entender que Deus sempre vai permitir algum espinho, algum problema, não para nos destruir, mas sim para nos aproximar mais dele, mas sim para nós entender que nós não somos nada ainda. Amém? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Eu quero realizar essa oração a seu favor. E eu quero que você seja sincero com Deus e onde você está. Eu quero que você fale para Deus se você tem tido um espinho na sua carne, se você está passando por uma luta, e em vez de você lutar com Deus, você está lutando contra Deus. Você está pensando que Deus está sentindo prazer em ver você sofrendo, quando na realidade Deus não está sentindo prazer. Deus permitiu um espinho para quê? Para você se aproximar mais dele, para você se aproximar mais dele, ter mais espinho para ele. Amém?